começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vivenciando esse tempo bonito, esse tempo de festa, de júbilo, que é o tempo pascal, ainda nessa semana das oitavas da Páscoa, celebrando esse dia que o Senhor fez para nós como um dia que se estende, por 8 dias, como o único dia da Páscoa, e depois por mais 40 e poucos dias, até vivenciarmos esses 50 dias que é Pentecostes, após a Páscoa, onde iremos celebrar a vinda do Espírito Santo como este grande dom, o dom do ressuscitado para cada um de nós. E nós vamos acompanhar, ao longo desses tempos, dessas semanas, as aparições do ressuscitado. Jesus que ressuscita, e ontem nós ouvimos esse belíssimo relato de Jesus com os discípulos de Emaús, onde Jesus vai caminhando com eles, explicando as Escrituras, para que eles pudessem compreender o mistério da cruz, a partir das profecias do Antigo Testamento, que se cumprem elas em Jesus, no seu sacrifício, na sua entrega e na sua morte de cruz, para a nossa salvação. E esses mesmos discípulos, que reconheceram Jesus ao partir o pão, ali já um sinal também claro do mistério da Eucaristia, Jesus que ressuscita, sobe ao céu, mas não nos deixa sozinhos, nos envia o outro Paráclito, o Espírito Santo, mas também permanece conosco na Eucaristia. E ali eles voltam, para Jerusalém, entusiasmado, para poder partilhar com os apóstolos da experiência, e lá Jesus também aparece a eles naquele mesmo domingo da ressurreição. E é interessante que Jesus, para se manifestar e revelar quem ele realmente é, ele mostra as suas chagas. Mesmo Jesus ressuscitado, mesmo Jesus glorioso, ele ainda traz em si as marcas da cruz, as marcas da sua paixão, as suas chagas. Nós poderíamos perguntar, qual o sentido de tudo isso? Por que Jesus, ele num corpo glorioso, Jesus que mesmo estando com as portas fechadas, ele entra, ali no cenáculo, entra com os apóstolos, esse corpo que não tem mais os limites, que nós temos, mas é um corpo glorioso, mesmo assim permanece com as chagas, Queria trazer para vocês uma reflexão, pessoal de alguns anos atrás, partindo de alguns escritos também, de outros autores, sobre essa dimensão, do corpo glorioso de Jesus, da sua ressurreição, embora apresentando em si ainda as suas chagas, nessas marcas da sua paixão, para que eles pudessem reconhecer que era Jesus. Jesus diz, toca aqui, nós vamos ver no próximo domingo, agora o Evangelho, a festa da misericórdia, Tomé, que não estava aqui nessa aparição, e diz, só vou acreditar se eu tocar nas suas chagas, se colocar a mão no seu lado. Jesus aparece e diz para Tomé, põe aqui a sua mão, E essas chagas, que eram chagas de dor, chagas de sofrimento, elas se tornam chagas gloriosas, E assim também o Senhor nos convida a ver essa mesma experiência de transformar pelo mistério da sua ressurreição aquilo que é morte, aquilo que é dor, aquilo que é sofrimento em nossas vidas, em ressurreição, ressignificando assim as dores da nossa vida, os sofrimentos da nossa história. E assim Jesus transforma a dor, em misericórdia, em amor. Se nós somos convidados também a transformar, as nossas dores em amor, nesse amor que se doa. Por isso, poderíamos nos perguntar, o sentido pelo qual o Cristo ressuscitado, esse Cristo glorioso, vitorioso, sobre o pecado, em seu corpo glorioso, quis permanecer com as chagas. O que essas chagas nos querem revelar? Primeiramente, nessas chagas são testemunha da identidade de Cristo, da sua humanidade, paixão, morte. Quando eles olham para a chaga de Jesus e veem a sua mão transpassada, o seu lado aberto, eles entendem que aquele é o crucificado, é o mesmo Jesus.
As chagas nos revelam a nossa identidade, a identidade do próprio Cristo. E também as suas chagas nos mostram a consequência dos nossos pecados. Ali está gravado nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado aberto, o preço que ele pagou para nos salvar. Essas chagas são testemunhas do amor misericordioso de Cristo por cada um de nós. Essas mesmas chagas de Cristo, não apaga, que ele não cancela, que ele não apaga em si, mas mantém no seu corpo glorioso, elas são transfiguradas, ou seja, elas ganham um novo sentido. Elas não estão mais sangrando, não são mais feridas que geram sofrimento, que geram dor, mas são chagas também gloriosas. São chagas que curam, são chagas que transmitem amor e transmitem misericórdia. Interessante que Jesus quis permanecer com as chagas, não com a cicatriz. Às vezes aquela chaga poderia ter se fechado, curada e ficado o quê? Uma cicatriz. Mas não é uma cicatriz. Não são cicatrizes frias que nos faz lembrar de uma dor que ficou escondida no passado, mas são chagas vivas que até hoje jorram misericórdia para todos aqueles que precisam encontrar sentido nas dores e sofrimentos da vida. Quando olhamos para o Cristo glorioso ressuscitado, interessante que o círio pascal, que é sinal, símbolo do Cristo glorioso, do Cristo ressuscitado, desta luz da ressurreição de vida, nós acendemos na noite da vigília pascal, traz em si os cravos, 5 cravos, que quer representar também as 5 chagas do Senhor. O ressuscitado não anula a cruz, ele não descarta o sofrimento, mas ele ressignifica, ele dá um novo sentido às nossas dores e sofrimentos também. Em nós também encontramos muitas chagas, e por mais que nos esforcemos, também nós não conseguimos apagá-las de nossa história e de nossa memória. Mas podemos também, como Cristo, transfigurá-las, ressignificando cada uma delas. Porque não podemos cancelar as nossas chagas, porque não podemos esquecer as dores da nossa história, do nosso passado, porque elas também revelam a nossa identidade. São memórias que dizem de nós mesmos. Se não fosse essas dores, não fosse essas chagas, querida, sua história, não seria você. Querendo ou não, essas dores, essas chagas também fazem parte da sua vida e revelam também a sua própria identidade, quem você é, assim como os apóstolos descobriram e reconheceram Jesus também a partir das suas chagas. Elas nos mostram a nossa humanidade, nos dizem que somos feitos de carne e osso, não somos anjos nem máquinas. O Cristo continua chagado, ferido, porque ele assumiu a nossa humanidade, e só a humanidade pode ser ferida, só a humanidade pode ser pregada, transpassada numa cruz. Por isso, mesmo depois de morto, de glorioso, de ressuscitado e assunto ao céu, ele leva consigo a nossa humanidade, não deixa para trás, mas ele carrega consigo a nossa humanidade. Assim também as nossas chagas e feridas revelam que nós somos também humanos, feitos de carne e osso. Revelam também as nossas dores e sofrimentos, deixando em evidência muitas vezes as marcas e consequências dos nossos erros e dos nossos pecados. Também assim as nossas chagas e feridas são como que faróis em dias de escuridão e nos sinalizam e nos mostram de onde nosso Senhor nos tirou e até onde Ele foi para nos trazer de volta. E essas benditas chagas têm a capacidade de nos fazer testemunhas da misericórdia de Deus na vida do outro. Hoje, no final do Evangelho, Jesus diz, vós sereis minhas testemunhas. E muitas vezes são nossas feridas, nossas chagas, os nossos sofrimentos, que nos faz experimentar profundamente a misericórdia de Deus e nos faz também testemunhas desta misericórdia na vida de outras pessoas. Essas mesmas chagas nos humanizam e nos permite dizer: eu sei o que você está sentindo, porque também tenho essa dor dentro de mim. Jesus
aquele que assumiu em si as nossas dores, assumiu em si as nossas enfermidades, assumiu em si os nossos pecados. Ninguém melhor do que ele conhece a dor humana, ninguém melhor do que ele conhece as nossas enfermidades e dores, porque ele mesmo experimentou cada uma delas no seu próprio corpo. E assim também nós podemos, a partir da experiência de tocarmos em nós as nossas feridas e chagas, nos abrir também à misericórdia e à compaixão. Desta forma, as nossas chagas, como as de Cristo, podem ser também transfiguradas, podem ser ressignificadas, sendo chagas que curam, porque se tornaram lugar da experiência, da misericórdia, que dilata o nosso coração para acolher o outro, que tem chagas como as minhas. Não permitamos que nossas chagas se transformem em cicatrizes frias, de uma lembrança quase que apagada de nossa memória, mas deixemos que elas sejam chagas vivas de amor, que atraem muitos outros para a experiência da verdadeira compaixão. Nós observarmos bem, o movimento da cicatriz é fechar a ferida. Uma cicatriz, ela é fria. Ela sarou, a cicatriz está ali, não tem mais dor, mas ela é fechada. Porém, a chaga não. A chaga, ela está aberta. Ela se doa, ela sai de si, ela torna-se uma missão. E assim somos chamados também a enxergar em nossa dor uma forma de amar, de ajudar alguém. Creio que assim como Cristo, todos nós também trazemos chagas no nosso coração, na nossa história, e às vezes chagas vêm da nossa própria família, Nós não podemos transformar as chagas, as feridas em cicatrizes frias, em algo morto, parado, lá do passado. Mas essa dor, essa ferida, ela pode ser ressignificada. Ela pode ser transfigurada. Ela pode ganhar um novo sentido. Para quem olhava para aquele Cristo que era uma só ferida na sexta-feira da paixão, olhava para ele como um condenado, como um ultrajado, como o pior das criaturas. Porém, Cristo, após a ressurreição, ele ressignifica, ele transforma a morte em vida. Ele transforma a traição em perdão. Ele transforma a dor em esperança cristã. Nós somos chamados também a olhar para as nossas chagas, olhar para os nossos erros, olhar para as nossas feridas e não querer anulá-las, apagá-las ou transformá-las numa cicatriz fria do passado. Mas deixa ela se transformar em chaga e cura. Deixa ela transformar-se em algo que nos lembra de quem nós somos, que nos revela também os nossos erros, nossos fracassos. Mas em Cristo, tudo isso pode ganhar um novo sentido. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a fechar os seus olhos. E se você quiser, se te ajuda a rezar também, coloca a mão sobre o seu coração. Vai fazendo essa experiência hoje de poder trazer novamente, assim como os apóstolos tocaram nas chagas de Jesus. Assim como nós vamos ouvir no próximo domingo Tomé, que põe a mão no lado aberto de Cristo. E aquelas chagas que estão abertas, mas daquelas chagas não saem mais dor, sofrimento, não. Daquelas chagas brotam misericórdia. E olhando para as chagas do próprio Cristo, eu te convido também a olhar para as chagas do seu coração, para as feridas da sua vida, da sua história, sejam elas feridas pessoais, sejam elas feridas no seu matrimônio, na sua família, na sua relação, esposo, esposa, pai, filho, filha. Quantas vezes nós nos ferimos uns aos outros, e quantas vezes nós passamos a vida toda tentando esconder essas feridas, ou transformá-las em cicatrizes frias. Não queremos tocar, colocamos, quem sabe, uma pedra por cima, queremos apagar com uma borracha, e vamos nos tornando pessoas muitas vezes azedas, frias, fechadas em si mesmo, egoístas.
mas o Senhor, quando Ele aparece, Ele mostra as chagas. Deixa o Senhor hoje também tocar nessas chagas, deixar que delas possa fluir, não dor, mas perdão, humanidade. Reconhecer que todos nós também fomos feridos e ferimos uns aos outros, mas quando nós unimos essas nossas dores e chagas, as chagas do Cristo ressuscitado, glorioso, nele nós podemos ser também transfigurados,